pastor dessa igreja, evangelista Alexandro, o nosso querido irmão Fernando, não é isso? Glória a Deus, o ministério dessa igreja tem representado aqui e Deus tem agido nesses dias. E é muito importante nós mantermos essa chama acesa, a chama do Espírito Santo. Esses dias, muito bom a proposta, muito bom a maneira como Deus tem direcionado esta igreja. Nós temos sentido a ausência de temas como esse nas igrejas. A gente escuta muitos mergulhos, não que Deus não use os mergulhos de Naamã, não que Deus não use os giros que a gente vê, a maneira como a gente rodeia Jericó para cair as muralhas. Não que Deus não use esse temas, Deus usa, ativa a fé da galera, ativa a fé da igreja. O povo é o delírio, mas a verdade mesmo é que a gente está precisando ser revestido. Investidos no poder de Deus, irmãos. Eu acredito que Deus Ele tem uma palavra certa para o seu coração. Amém? Então passamos a ler aqui o texto. O tema está em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Muito bom. Aqui o apóstolo Paulo, orientando esta igreja, a igreja dos Efésios. É bastante interessante nós refletirmos como é que o apóstolo Paulo estava orientando, doutrinando aquele povo. Os Efésios, quando o apóstolo Paulo estava naquela cidade, ele observava que aquela cidade ela era cercada por cultos, culturas, idolatrias. E aí ele via que havia muita contenda. Quando os irmãos leem em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 27 ao 34, você vai ver que os apóstolos, os servos de Deus, estavam ali enfrentando uma grande contenda. Vou pedir Anderson gentilmente, se quiser querer esse fundo musical, pode ter, viu, meu irmão? Eu agradeço, muito obrigado. Eu não sei como você que gosta. E não é errado não, mas o fundo musical, ele emociona mais do que com certeza. Então não é errado, mas eu me atrapalho. Acredita que eu fico querendo cantar? Você que está aqui agora, nesse momento você vai ser cheio do Espírito Santo. Tá entendendo? Eu sou muito ouvido, muito musical. Aí me atrapalha. Quando eu chego musical, aí eu começo a fazer. Eu não sei ler. O que eu quero dizer para vocês, numa conversa bem breve aqui, é que lá em Efésios existia uma deusa chamada Diana. E essa deusa chamada Diana era adorada por muitas pessoas. Quando o apóstolo Paulo chegou com os servos de Deus, os cooperadores lá, os servos de Deus para pregar o evangelho ali, pessoas foram batidas pelo Espírito Santo, houve uma revolução ali em Efésios. Mas o que acontece é que ainda havia contenda, havia dissoluções, havia problemas naquela igreja. E o apóstolo Paulo, como um bom líder, um bom pastor, ele observava aquilo e ele disse assim: não, esse povo está precisando se orientar. De que maneira nós devemos andar, caminhar na presença de Deus? Nós precisamos andar de que maneira? Maneira vazia ou maneira cheia? Nós precisamos andar de que modo? E aí, nesse capítulo de número 5 de Efésios, existe aqui a maneira como devemos caminhar na presença de Deus. Dentro da temática, devemos caminhar na presença de Deus cheio do Espírito Santo. E caminhar na presença de Deus cheio do Espírito Santo, hoje nós iremos compreender ainda mais. Eu acredito que algumas pessoas aqui
irão apenas relembrar desse assunto, outros vão receber em primeira mão, mas nós precisamos compreender como é que se anda cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas já perderam isso e estão muito confusos. Nós somos bombardeados todo dia pela internet, e a internet ela vai ensinando coisas que não existem, e a gente acha que aquilo não é. Mas a palavra de Deus ela nos diz a maneira como devemos caminhar na presença de Deus. Então em Éfeso haviam pessoas que eram idólatras, que adoravam uma deusa chamada Diana. O culto era terrível. Uma estátua lá, essa estátua fazendo orgias naquela hora. É uma coisa terrível. Mas o que acontece é que o apóstolo Paulo, vendo que havia confusão, havia contenda, havia brigas, havia embriaguez lá, ele disse: olha, meus irmãos, vocês já saíram das trevas, vocês agora estão na luz, e agora eu vou ensinar vocês a maneira que vocês devem andar. Vocês não é para andar mais em confusão, vocês não é para andar mais em idolatria, vocês não é mais para andar embriagados com vinho, porque é do vinho que tem contenda. Era vinho, literalmente o vinho trazia contenda para aquelas pessoas que são, vivem, irmãos, não preenchidos pelo Espírito, mas preenchidos por coisas dessa terra, seja idolatria, seja bebida, seja droga, seja o que for. São pessoas descontroladas que vivem com a vida em desordem. Eu acredito que se nós aqui abrirmos um espaço para alguém que viveu um mundão, quando chegar aqui ele vai dizer: realmente, quando eu vivia nas trevas, quando eu vivia no mundo, eu vivia descontrolado, desordenado. E aqui na igreja a gente tem que viver como? Sobre o controle de Deus, sobre a direção de Deus. Viver, irmãos, controlado pelo álcool, controlado pelo vinho, controlado pela bebida, embriagado, irmãos, é viver uma vida desordenada, em destruição. Mas viver uma vida controlada pelo Espírito é viver em ordem, é viver, irmãos, em santidade e em vida abundante. Uma coisa era a tristeza que nós tínhamos que preencher com qualquer coisa dessa vida. Outra coisa é eu ficar ansioso para chegar no culto, para ouvir louvores, para ouvir pregação, para ouvir oração e para ser cheio do Espírito Santo. Como era a nossa vida, nós vivíamos totalmente distantes. E aí, irmãos, tem uma coisa interessante sobre a embriaguez. Eu vou falar aqui para os irmãos. Hoje nós podemos aplicar a embriaguez a qualquer outra coisa diferente do vinho. Naquele período, os crentes e as pessoas de Éfeso estavam vivendo sobre a embriaguez do vinho. Mas hoje tem pessoas embriagadas com outras coisas. Você sabia que a embriaguez, ela tira a noção? Quem já viu aqui uma pessoa embriagada? Alguém já foi embriagado aqui já nas antigas? Já ficou? Aqui já ficaram, é coisa triste, né? Ou vergonha grande, os caras filmavam, botavam o cachorro para lamber a boca, era uma coisa terrível. E morre desse jeito, para humilhar mesmo. Mas o que acontece é que Deus hoje preparou uma cadeira de príncipe e hoje estão aqui glorificando a Deus. Não é bênção? Não é bênção? Mas uma coisa é, a embriaguez tira o discernimento, a embriaguez tira a noção do tempo, a embriaguez tira o propósito, a embriaguez. E hoje existe uma coisa que está embriagando as pessoas também, que é, irmãos, tudo que é contrário à palavra. Uma vida da carne. Eu não vou entrar muito desses temas aqui, porque são polêmicos aqui. E nós também não temos tempo para a gente falar tudo. Eu já tenho bastante. Mas a questão é, saber que tem gente hoje embriagada com a mentira? Você está sabendo que tem gente hoje embriagado com a falta de perdão? Você sabia que tem gente hoje embriagado com as emoções? Você sabia que tem gente hoje embriagado, irmão, eu vou dizer aqui, com a política? Você sabia que tem gente embriagado todo dia? É para você se encher do Espírito. Em vez de você se encher do Espírito, você toma outra coisa a não ser a palavra. E talvez Deus esteja vacinando você para uma coisa que vai acontecer depois. Mas você tem que entender uma coisa, irmãos.
Olha só uma coisa que eu quero dizer para vocês. Um dia desse, um político chegou naquele lugar, as pessoas pararam de glorificar Deus, as pessoas pararam de louvar Deus, o ministério de louvor parou de tocar, todo mundo começou a saudar, acabou de chegar fulano de tal nos anzóis, chegou agora o político aqui dentro da nossa igreja, e sabe o que foi que aconteceu? Começaram a gritar o nome daquele político. Irmãos, eu vou dizer para você, quem prega a palavra, quem canta, quem é pastor, é tão difícil, irmãos, a gente aqui dizer assim, levanta sua mão, glorifica a Deus, levanta sua mão para adorar a Deus. É difícil, não é, irmãos? Para ver uma reação das pessoas é complicado, mas nesse dia, espontaneamente, dentro de uma igreja pentecostal, uma igreja tradicional, os homens, as mulheres e as crianças todos levantavam a mão e começavam a gritar pelo nome daquele político. Eu quero lhe perguntar uma coisa aqui, já pregando a palavra, isso é ou não é uma igreja? Quero uma igreja cheia do Espírito Santo, onde haja salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo e crentes transformados. Mas eu substituo a adoração a Deus pela adoração a tirana. É só substituir o nome. É só substituir o nome. É por isso que os homens, as mulheres de Deus, têm que pegar esta palavra e tem que dizer para vocês, ó, deixe de se embriagar com vinho, deixe de se embriagar com a idolatria adiana e se encha do Espírito Santo de Deus. Porque era isso, o culto deles era cheio de bebidas e comidas, e quando eles chegavam, eles bebiam em homenagem àquela Deus. Há pessoas no nosso meio que infelizmente estão vivendo dessa forma. Mas o apóstolo Paulo, ele pega o texto da Bíblia, ele pega, irmãos, e começa a doutrinar aquela igreja. Efésios capítulo 5, do verso 1 ao 2, ele vai dizer assim: para vocês serem cheios do Espírito Santo, vocês têm que andar de algumas formas. E como é que vocês devem andar? Vocês devem ser pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Andando em amor. E quando eu estiver pregando aqui, você vai ouvir muito essa palavra: andar. Andar. Crente que é cheio do Espírito Santo, ele não para. Crente que é cheio do Espírito Santo, ele não trava. Crente que é cheio do Espírito Santo, ele pode ter crise, mas ele entende que Deus está chamando ele. E ele diz assim: rapaz, é o seguinte, se eu ficar parado, eu morro. Eu tenho que caminhar, eu tenho que andar. E como é que eu tenho que andar? Imitando Deus e em amor. Pregar, irmão, sobre amor, cantar sobre amor, parece até fácil. Porque a gente traz aqui uma receita de bolo e diz para você: vamos lá, como se faz um bolo. Eu vou pregar para vocês como se faz um bolo. Você pega lá os ovos, quebra os ovos, bate, tira a clara, faz uma coisa que tem assim, né? Claro, né? Eu queimei uma vez um bolo assim, desse jeito. Aí você pega a farinha que tem, aí você dá uma receita de bolo. Vou dizer a você como é que se anda em amor. Aí você começa a dizer a receita. Pregando é uma coisa. Agora Deus não quer que a gente só pregue, Deus quer que a gente viva. E para viver em amor, irmãos, não são apenas discursos, são práticas. E aí, ser cheio do Espírito Santo é eu andar em amor. Eu me importar com as pessoas. Eu me importar com você. Eu entender que você. Eu gosto muito de uma lição que um pastor, ele me deu uma vez. Toda vez que ele chegava num culto, o pastor, ele chegava assim, aí ele dizia o nome das pessoas que faltavam, ele chamava, era como se fosse uma chamada de escola. E eu achava interessante que ele chegava assim: irmão José, Terezinha não veio hoje não, que mora lá perto de você. Você está sabendo o que é que está acontecendo com Terezinha? Aí José ficava assim. Aí tem outra lá: está faltando Mariquinha. José, a Mariquinha não veio. Você sabe que ela mora perto de você? Não. Aí depois ele chamava: irmãos, nós temos que praticar o amor. E sabe como é que você pratica o amor? Tenha comunhão com os irmãos.
Me importar com a vida dele não é fazer fofoca, é eu abraçar com amor. Você está entendendo? Então, para ser cheio do Espírito Santo e não viver embriagado, porque tem gente embriagada, irmão, tem gente embriagada. Uma vez eu fiquei embriagado dentro da igreja, eu fiquei embriagado, irmão, porque uma pessoa me fez uma raiva. Pastor, quando essa pessoa me fez uma raiva, eu fiquei embriagado, mas eu fiquei embriagado, foi com ódio. Porque tem pessoas que são embriagadas e não tomam cachaça, não, irmão, mas é com raiva, com ódio, irmão, irado. Está entendendo? E uma vez, irmãos, quem aqui, irmão, não tem pecado, atire a primeira pedra. Pode atirar em mim. Quem não tiver pecado aqui, pode atirar. Pode atirar. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi Jesus que disse isso, não foi? A gente peca, irmão. Mas a questão é que a pessoa me fez raiva. Quando a pessoa me fez raiva, toda vez que chegava no culto, não tem aquele ímpeto de confraternização. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus. Aí vai chegar na confraternização e expressamos uma roupa escondeu com raiva da cara dele. Porque ele fez uma coisa que todo pecador faz, que o pecador faz raiva até a Deus. Imagina nós, irmão. Você compreende o que eu falo? Agora, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se eu vivo cheio do Espírito Santo, irmão, o amor de Deus na minha vida tem que ser suficiente para perdoar. Eu vou lhe perdoar. E começou a cantar, irmãos, eu disse: meu Deus do céu, faça uma obra agora no meu coração, meu pai, porque esse camarada me deu uma facada em mim agora. Mas aí quando chegou na hora assim, aí o pastor fez a dinâmica e disse: olhe para a pessoa que está ao teu lado. Eu digo: agora sim, vai falar comigo. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: eu tenho em Cristo Jesus. Sou cheio do Espírito Santo ou não sou? Irmãozinho, ele quer me pedir perdão, eu que quero me pedir. Porque aconteceu uma coisa entre nós dois. Você não me pediu perdão, eu fiquei sabendo. Mas eu que quero lhe pedir perdão. Se você não consegue dizer essas palavras, faça como eu, irmão, que não disse nada. Eu só chamei, se levanta aí, irmão, que eu gosto de ensinação. Eu só fiz assim, quando chegou assim, o pastor disse: olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu te amo em Cristo Jesus, e abençoa ela. E eu, irmãos, eu disse: agora. Eu olhei assim, eu fiz. Foi um fogo tão grande que eu saí daquele culto, eu não disse uma palavra. Ele sabe o que fez comigo e eu sei o que foi que Deus fez no meu coração. Porque naquela hora a pessoa chegou para mim depois do culto e disse: Anderson, mas eu fui a pessoa que fiz isso. Eu disse: eu sei, mas no culto Deus restaurou meu coração e eu te amo. Ser cheio do Espírito Santo é andar em amor. E andar em amor é mais do que pregar, é mais do que cantar, é abraçar, abraçar. Perdoa, porque Deus sabe o que faz. Dá para entender, irmãos? Glória. Preste atenção. O padrão, irmãos, não é o padrão do mundo. Pessoas embriagadas dentro da igreja. Embriagadas não dão vinho. Irmão, não precisa tomar vinho, não. Eu fiquei bêbado com mel de rapadura. Imagina só, eu fiquei bêbado com mel de rapadura. Porque eu descobri que glicose só se você comer muito açúcar. E eu era formiguinha de açúcar. Dá para entender, irmão? E aí eu nunca bebi cachaça. Eu nunca fiquei bêbado, irmão, com cachaça. Nunca fiquei. Mas com mel de rapadura, eu fiquei tomando todo dentro de casa. Tem gente, irmãos, que está se embriagando com mel de rapadura. Está se embriagando com mel de rapadura, que é uma besteira. E aí Deus me trouxe aqui na conferência para dizer para você: não se embriague com besteira. Seja cheio do amor, do Espírito Santo de Deus. Imagina só, fica embriagado com mel de rapadura. É um menino mesmo, Eu bebi dentro de casa: mãe, eu estou bem. Mel de rapadura. Veja assim, pessoas embriagadas. E o que acontece é que o padrão, eu falo o padrão do mundo, o padrão é o padrão de Deus. Você tem que imitar Deus. Como é que Deus se comportaria? Tem um livro chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Algumas pessoas já devem ter lido. Interessante, irmãos, que os irmãos estavam em uma escola dominical no domingo, na igreja reunida, os empresários, todo mundo lá, e todo mundo já abrindo assim, ó, e dizendo: eu estou no domingo e eu estou com minha cartilha, eu realmente sou de Deus. Quer dizer, assim, não quero cumprir as cartilhas, não é de
cumpre tudo, a gente não acha que a gente está, né? Eu estou em dias com Deus, eu estou em dias com Deus. E aí, de repente, chegou um mendigo na igreja. E quando chegou um mendigo na igreja, o mendigo chegou. O mendigo falou com aquele irmão que estava em oração, lendo a palavra, falando a palavra, entendendo a palavra. E o que o mendigo falou, aqueles irmãos, pediu algo àqueles irmãos. E os irmãos simplesmente ignoraram aquele mendigo. O mendigo morreu no meio da igreja. Naquele dia, o pastor pegou aqueles irmãos e disse: fazer um desafio. A partir de hoje, nós, toda vez que nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos perguntar a nós mesmos: em nossos passos, o que faria Jesus? O que é que Jesus faria agora? Como é que Jesus se comportaria agora? Como é que Jesus falaria agora? Como é que Jesus ele pensaria agora? E aí, irmãos, eu estou pregando muito esses dias. Que interessante é que a gente, muitas vezes, quer agir do nosso jeito. Eu tenho meu jeitinho, mas não é seu jeitinho. Seu jeitinho pode funcionar, irmão, lá na bodega. Seu jeitinho pode funcionar em qualquer outro lugar. Mas seu jeitinho não funciona para entrar no céu. Para entrar no céu só se funciona do jeito de Deus. E o jeito de Deus, sabe como é? É dizendo assim, ó: ande em amor. Nem para entender? Então existe aqui uma outra forma. Existe, irmãos, quando a gente entra na presença de Deus, a gente começa a rejeitar as sombras da carne. E o que é interessante é que em Efésios capítulo 5, do verso 3 ao 7, vai dizer que o apóstolo Paulo diz que essa contenda, essa dissolução que estava acontecendo naquela igreja, trazia prostituição, trazia toda impureza, e nem se nomeava as coisas que aconteciam. Verso de número 3, verso número 3 do capítulo 5 de Efésios, assim: entre vós não se deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são adequadas aos santos. Por que ele fez essa orientação? Porque eles estavam adorando a deusa Diana. Os irmãos da igreja que foram libertos estavam dentro da igreja, mas Diana ainda estava no coração. A deusa Diana está compreendendo? Por isso que eu digo a você que a embriaguez, além de ser um vinho, literalmente aqui, nós também somos embriagados pelas nossas vaidades, pelas nossas luxúrias, pelas nossas carnalidades. E somos também, irmãos, dominados, embriagados, irmãos, pelas nossas idolatrias. Lá é a Diana. Hoje é o quê? Qual é o que é, irmãos? Olha a dificuldade. Aqui não tenho dificuldade não. Isso de casa. Minha vontade é correr, de pular, dançar. Eu tive vontade de fazer um bocado de coisa. Tem cansa aí onde eu fico amarradinho. Só misericórdia, eu peço uma múmia. Tomara que o pastor Cláudio me chame de novo. Tem lugar que eu pareço. Tem lugar, filho. Tem igrejas que eu vou que eu fico parecendo. Eu fico parecendo Lázaro quando saiu do sepulcro. Só não estou podre, mas estou cheio de atadura, irmão, e andando assim, com dificuldade. Não tem liberdade de espírito, não tem graça. O povo não gosta mais de ouvir palavra, o povo quer que eu fique alifando e dizem que todo mundo está bem. Não, irmão, tem gente embriagada com idolatria dentro da igreja. Não, a dificuldade do mundo aqui, se eu pedir a vocês para vocês levantar aqui e colocar todo mundo à luz do seu celular e vocês fazerem assim como a cantora fez quando chegou ali naquele dia, vocês fazem, não tem nenhuma dificuldade. A gente adora aqui, a gente adora a Deus, mas existem lugares, irmãos, que as pessoas, elas só adoram quando vê o profetão, quando vê o cantorzinho, quando vê não sei o quê. Eu senti a presença de Deus aqui com vocês, em comunhão com vocês. Eu não preciso, irmão, de gente de fora para se dependendo. Eu preciso de adorador. Adorador. Que idolatria é essa que as pessoas têm para o pregador? Idolatria que as pessoas têm para o cantor? Idolatria que as pessoas têm para o homem? Isso também é uma embriaguez. Gente embriagada. E aqui tem uma lapada grande. Primeiro eu já lavado e pá! E seca lá de cima para baixo. Aí eu entendi, eu digo, meu Deus, eu tenho que dizer isso, Deus tem. Irmãos, olha só. O apóstolo Paulo, ele disse aqui para os irmãos que tinham se convertido, que ele estava adorando Diana, que adorava Diana, bebendo vinho, comendo bebendo e se prostituindo. Os irmãos compreenderam essa parte, já compreenderam?
Ele foi orientado e disse: olha, no meio de vocês está tendo imoralidade sexual. Por quê? Porque a estátua de Diana, sobre isso, era tipo um homem e mulher. E aqueles adoradores, os crentes que estavam se convertendo, ainda estavam com Diana. E quando chegavam no culto para adorar a Deus, ele dizia: cadê? Nós estamos querendo adorar a Diana. Cadê o boneco? Cadê? Imoralidade, irmão, perturbar. E aqui, olha a mensagem. Ele disse que não era para acontecer isso no meio do povo de Deus, o apóstolo Paulo. E aí, eu estou querendo que Deus revele mais, que Deus diga mais, porque a igreja está precisando ser cheia, mas não é cheia de homens, cheia, mas não é cheia de vaidade, cheia, mas não é cheia de fama, cheia, mas não é cheia de likes, é cheia de verdade do Espírito. E para ser cheia, tem que ter transformação, tem que ter santidade de novo. Estamos precisando voltar. Porque se nós voltarmos a praticar o que Deus está dizendo na sua palavra, nós vamos viver isso aí. Sabe o que acontece? O que acontece é que o apóstolo Paulo ele vai dizer: vocês têm que andar no amor. Vocês têm que andar, Efésios capítulo 5, verso 8 ao 14. Vocês têm que andar na luz. Na luz. Andar no amor. Efésios capítulo 5, verso 15 e 17. Vocês têm que andar em sabedoria. E como é que a gente vai andar em sabedoria se não está andando embriagado? Como é que eu ando em sabedoria se eu só ando embriagado? Como é que eu vou andar em sabedoria? Eu vou discernir as coisas. Nós vimos conversando, ele e o pastor, sobre discernimento das coisas de Deus. Como é que as pessoas discernem as coisas se elas não sabem que dia é hoje? Porque eu vou dizer para vocês, estamos sendo dominados, essa geração está sendo dominada, norteada, e nós estamos todos os dias, irmãos, sendo orientados por uma máquina, onde a máquina diz o que você tem que sentir, onde a máquina diz o que você tem que pensar, onde a máquina diz o que você tem que falar, onde a máquina diz o que você tem que comprar. Somos, irmãos, temos que ter este cuidado. Olha só, andar em sabedoria. E essa sabedoria, como é que se adquire ela? A sabedoria de Deus, ela se adquire pela palavra. Como é que nós temos que andar? Andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria, para andar cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não temos mais o tempo que nós tínhamos. Foi datado esses dias a internet, aí foi uma loucura. Eu fico acompanhando porque eu trabalho numa TV e tudo que é tema do mundo todo está na minha cabeça. Então, foi datado dia 23 de setembro a volta de Jesus. Eu não sei se alguém de vocês ficaram sabendo? Alguém datou a volta de Jesus. E aí alguém chegou para mim, está pregado na igreja, e disse para mim: homem, pelo amor de Deus, tem uma doida lá nos Estados Unidos, que morava com Rajão, está lá agora, que está dizendo que é a volta de Jesus foi datada agora para o dia 23 de setembro. Irmãos, eu fiquei sabendo há 15 dias atrás. Quando eu fiquei sabendo, eu comecei a rir. E eu disse: muito bem, você está preparado? Estou não. Após eu dizer uma coisa para você, não é verdade não. Mas se fosse verdade, você tem que se preparar. Sabe por quê? Porque não é dia 23 não, porque a Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora da volta do Filho de Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora. Só quem sabe é Deus. Agora, e se fosse dia 23 de setembro, você está preparado? Ou não? Pois se prepare. E você só pode se preparar de uma forma: se arrepender dos seus pecados. Ele quis se arrepender dos pecados? Quis não. Eu peguei essa mesma mensagem, levei para uma igreja. E quando chegou lá, eu disse: irmão, hoje eu vou pregar para vocês aqui sobre a volta de Jesus. E eu quero ver a reação da igreja sobre a volta de Jesus. Eu quero perguntar quem aqui está com as lamparinas cheias e quem está com as lamparinas vazias. Porque uma coisa, irmãos, é ter lamparina e outra coisa é ter lamparina cheia. E naquela hora, irmãos, parece que eu estava pregando para as paredes, porque as pessoas não têm mais esperança na volta de Cristo. Eu quero uma profecia para saber se eu vou enricar, se eu vou ficar bem. Eu ainda não casei, será que eu vou casar? Onde estão os profetas que tem alguma coisa para mim? Que nada, irmãos. Sabe o que eu estou esperando? Quando o camarada me disse isso, eu disse: ó, vamos fazer um negócio nós dois.
dia 23 de setembro, se amanhã eu não aparecer aqui, é porque eu fui arrebatado. E ele diz assim: que convicção é essa? Eu digo: a convicção que eu tenho não é porque eu seja mais santo, não é porque eu tenha mais tempo de crente, não é porque eu leia mais a Bíblia, não é porque eu ore ou jejum. A convicção que eu tenho é porque eu estou esperando Jesus. Fazem 25 anos que eu espero Ele todo dia, e eu quero saber aqui quem está cheio do Espírito. Qualquer hora ele pode voltar. E aí ele vai pegar a gente embriagado, ou ele vai pegar a gente, irmãos, todo dia, com sangue no olho. Eu quero Deus toda hora. Não, mas estou vindo falar uma besteira ali. Eu não quero ouvir isso, não. Isso é garapa. Isso aí eu não quero ouvir. Isso é mel. Eu não quero ouvir isso, não. Isso é bebida foda. Eu não quero ouvir isso, não. Eu quero Deus. Você tem alguma coisa de Deus para mim? Você tem alguma coisa de Deus para mim? Se você tiver alguma coisa de Deus para mim, pode dizer que eu quero, irmãos, esse negócio de Deus, porque eu estou esperando Jesus. Irmãos, eu estou esperando Jesus. Não, glória. Disse que uma vez um pregador estava pregando, o esposo com o olho e um jumento com o esposo. Aí ele disse: foi uma pregação que eu ia pregar, o jumento com o glória. Tem essa conversa. Não, mas aí o jumento com o esposo. Ainda bem que você entendeu de novo, né? Entenda, irmãos, entenda. O pastor tinha sempre contado essas coisas. Irmãos, enchei-vos do Espírito. Como é que é esse enchimento do Espírito? Esse enchimento do Espírito, irmãos, primeiro nós temos que entender uma coisa: nada do que vocês assistem na internet é verdade. Amém? Nada do que você assiste na internet é verdade. E principalmente se tiver viralização. Porque se tiver viralização, alguém está ganhando com aquilo. Está ganhando com aquilo que você está consumindo. Ok? O que é verdade é o que vocês estão vendo agora. O que é verdade é o que vocês estão sentindo agora. O que é verdade é o que vocês estão presenciando agora. Existem muitos mal entendidos. E aí nós temos que andar no amor, andar na luz, andar em sabedoria e andar no Espírito. Para ser cheio do Espírito Santo, não é só eu pegar e dizer receba e vocês saírem daqui acreditando que receberam. Para ser cheio do Espírito Santo, não é apenas eu impor as mãos sobre vocês e não ter nenhuma mudança de vida. Ser cheio do Espírito Santo é um processo que Deus tem colocado. Deus diz assim, ó: andai no Espírito e não cumprireis os desejos da... Então é o seguinte: toda vez que eu faço o que eu quero, o meu desejo, eu já é um indício, já é um diagnóstico de que eu não estou cheio. Eu estou fazendo o que eu quero. Eu estou agindo como eu quero. Eu estou fazendo o que eu quero. Você tem que ficar já preocupado. Eu já fico preocupado. A carne ela luta contra o espírito. Existe uma embriaguez. E a embriaguez ela tira o domínio próprio. A embriaguez, irmãos, ela faz com que a gente tenha confusão. A embriaguez, irmãos, ela causa problemas. Mas o Espírito, ele faz algumas coisas. E eu vou encerrar. Já está passando o meu tempo. Primeiro, o Espírito Santo de Deus, se ele encher uma igreja, se ele encher um indivíduo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Se eu for cheio do Espírito Santo de Deus, ele me convence que eu sou pecador. Mas porque eu vivo na prática do pecado, não. É porque eu sou pecador, eu sou dependente desse Deus. Eu não sou salvo, eu não vou ser salvo por meritocracia. Não, é por graça. Por graça. Mas o Espírito Santo de Deus, ele convence a gente do pecado. E quando ele convence a gente do pecado, ele diz assim: eu quero transformar a sua vida. Porque, irmãos, não pode ser só informação. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma informação. Não é apenas uma informação. Não é apenas uma emoção. Ser cheio do Espírito é transformação. Ok? Pessoas cheias do Espírito são pessoas transformadas. E aí eu vou dizer para vocês, a partir de hoje, quantas pessoas foram transformadas através da sua vida? Quantas pessoas? Quantas pessoas ouviram o Evangelho de Deus por meio da sua vida? Toda vez que uma pessoa cheia do Espírito, ela é convencida
convencida de que é pecadora e que precisa de um Salvador e precisa dizer para outro pecador: nós temos um Salvador como Jesus. Compreendem? Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Mais ainda. Vão transbordar. Mais ainda. Então, vai ser convencido de pecado. Eu não consigo compreender pessoas que, irmãos, dizem ser cheios do Espírito Santo e vivem uma vida dupla. Semelhante ao que eu falei. Aqui eu consigo parecer ser, mas no privado, os meus áudios e os sites que eu assisto e os vídeos que eu vejo é vergonhoso. Compreende o que eu falo? Isso não é uma pessoa cheia do Espírito. Essa pessoa precisa fazer uma avaliação e precisa dizer: Deus, eu preciso se transformar, porque eu estou indo na igreja. Isso aqui vocês viram. Isso aqui vocês ouviram. E eu vou dizer para vocês, ainda vai acontecer mais. Vai acontecer mais escândalo, porque a Bíblia diz que é mister que acontece escândalo. Mas um pastor, esses dias, ele pegou e ele foi escandalizado na internet. Porque ele saía de noite, vestia roupas íntimas de mulheres. Quem ouviu isso aqui? Quem ouviu? Ouviu isso? Ele vestia roupas íntimas de mulher e saía e ia para lugares de prostituição. Quando ele foi filmado, pegado no flagra, o que foi que ele disse? Eu estou fazendo uma investigação. Mas isso para você é cômico, é horrível, até de comentar. Mas por que você comenta isso? Porque eu não vim aqui para dizer para vocês que você for ser cheio sem transformação. Só pode ser cheio se for transformado. E tem uma coisa: sabe por que foi que Deus permitiu aquele homem ser filmado andando com roupas íntimas de mulheres? Para mostrar para ele que Deus está vendo. Porque se Deus não tivesse permitido ele ser filmado, ele ia continuar na prática. Porque está faltando, sabe o quê? Profetas. Cadê os profetas daquela igreja para dizer? Deus está me dizendo agora: pastor, pare com isso. Não é porque o pastor? Será que alguém não sabia lá? Nem por causa de uma fofoca, que o que mais tem no nosso meio é isso. Nem uma fofoquinha saía. Mas uma revelação. É por isso, pastor, que a provocação da palavra é: para ser cheio do Espírito, tem que ser convencido de pecado. E eu quero dizer para você: Deus vai levantar vocês para falar para as pessoas. Claro que vocês não vão ser, vocês vão ter um tom mais amigável, um tom mais doce do que o meu tom aqui. Mas você vai dizer assim: você sabia, mulher, você sabia, homem, que Deus, ele está bem perto de voltar e é bom se arrepender. A gente tem que se arrepender. Se arrependa, porque é melhor se arrepender. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Aí, sabe o que acontece? Tem gente que está sendo denunciado porque Deus está permitindo por falta de profeta. Encerro dizendo que quem é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus ensina. O Espírito Santo de Deus, ele guia. O Espírito Santo de Deus, ele reveste de poder. E aqui o poder não tem nada a ver com histeria. Não tem nada a ver com histeria. O poder não tem nada a ver com manipulação. O poder não tem nada a ver, pega na mão da pessoa que está do seu lado e dá uma chacoalhada nela. O poder não tem nada a ver, me ajudem a pregar para vocês serem cheios. Não, o poder de Deus é para vocês testemunharem e dizer: o mesmo Deus que me transformou, que me tirou das drogas, que me tirou da prostituição, que me tirou do álcool, que me tirou da sarjeta, é o Deus que vai tirar você também. Poder do Espírito Santo. O mesmo Pedro, o Pedro revestido pelo poder, não era o Pedro que negou Jesus, era Pedro diferente. Amém? Glória a Deus. Encerrando, digo assim: para ser cheio do Espírito Santo, irmãos, nós temos que andar em amor, nós temos que andar na luz, nós temos que andar em sabedoria e nós temos que andar no Espírito.